Donald Trump escanteia Zelensky. Quais são as consequências e as motivações para esse tipo de coisa? Eu vou dar 4 motivos para vocês entenderem por que isso pode estar acontecendo. Veja, a primeira coisa, o primeiro motivo, você tem que entender o seguinte. O que está acontecendo? O Trump quer parar a guerra, diz que quer parar a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Mas para isso, ele quer se encontrar com o Putin sem a presença do Zelensky. Parece que vão marcar na Arábia Saudita. Conversaram por telefone e parece que vão marcar na Arábia Saudita. O Zelensky já não gostou da história. Ele falou que não vai aceitar que seja negociado sem a presença dele. O fato é que o Trump não está dando a mínima bola para o Zelensky. E já falou que não vai até a Ucrânia. A outra questão é o seguinte, o Xi Jinping quis marcar essa reunião na China. E os assessores do Trump dizem, impossível, impossível, nem pensar. O que está por trás desses movimentos, nesse tabuleiro de xadrez? Esse tabuleiro do poder? É preciso entender como que funciona a cabeça do Donald Trump. Como que ele joga. Ele é um empresário, antes de mais nada. E ele coloca as táticas de empresário. Vamos analisar então passo a passo. O primeiro motivo pelo qual ele pode estar escanteando o Zelensky. Existe uma lei do poder que diz assim, não ofusque o brilho do mestre. O Donald Trump, se a guerra parar lá entre a Rússia e a Ucrânia, ele quer todos os holofotes sobre ele. Ele não quer dividir com ninguém a glória que ele vai levantar, obviamente, dizendo assim, eu acabei com a guerra lá na Ucrânia. Esse é o primeiro motivo. Ele não quer que o Zelensky participe. Um dos motivos é esse. Porque ele não quer dividir os holofotes com o Zelensky. Ele disse assim, o Zelensky não teve capacidade, eu, em 30 dias, acabei com a guerra na Ucrânia. Então esse é o primeiro motivo. É o ego do Trump, é a maneira como ele joga. Ele quer chamar atenção para ele. Qualquer tentativa de alguém, do Xi Jinping ou do Zelensky, de participar desse processo, vai dividir as glórias. E ele não aceita dividir as glórias. Ele quer para ele mesmo. Então ele vai simplesmente negar qualquer participação do Xi Jinping e negar a participação do Zelensky. Ele não está nem ali para o Zelensky. A questão é essa. Zelensky para ele não significa absolutamente nada. É um artista, um comediante que ganhou a eleição e virou presidente da Ucrânia. Simplesmente isso. O Putin não dá atenção, não dá respeito a quem não tenha poder. Não é questão porque o Zelensky é presidente, mas daqui a pouco não é mais. E o que o Zelensky volta a ser depois de ser presidente da Ucrânia? Comediante. Então o Trump está cagando e andando. Essa é a verdade para o Zelensky. Então esse é o primeiro motivo dele não querer o Zelensky conversando. Ele não aceita dividir as atenções. Não é do perfil do Trump dividir as atenções com ninguém. Ele só está dividindo as atenções com Elon Musk porque Elon Musk é um dos caras mais ricos do mundo. Está compreendendo? O Trump, saindo da presidência dos Estados Unidos, ele tem um relacionamento com o cara mais rico do mundo. E isso se estende ao Bezos, da Amazon, ao Zuckerberg, do Facebook, ao Cell lá da Google. Compreende? Ele faz o jogo do jeito que ele quer, da maneira como ele quer, sendo que ele move as peças em função do seu relacionamento futuro, do seu poder pessoal. Ele não jamais pensaria em resolver o problema dos Estados Unidos deixando de lado os seus benefícios pessoais. Não é do perfil dele. É importante entender isso. Importante entender isso. O segundo motivo dele não querer a participação do Zelensky é não se comprometer. Veja, se ele coloca o Zelensky na rodada, o Xi Jinping nem pensar, mas qualquer pessoa que ele coloque na rodada, ele pode se comprometer. Por quê?
porque ele não vai poder tratar os assuntos que ele quer e talvez no futuro seja cobrado sobre o que falar nessa reunião. O Trump não quer isso. Não quer em absoluto que isso aconteça. Ele não quer se comprometer. Por quê? Porque a forma dele negociar é uma forma que exige que ele tenha campo livre, que ele possa mudar de opinião, mudar de estratégia no momento em que ele quiser. Então, por isso que ele não vai participar de encontros, cúpulas. Não vai precisar. Na cabeça dele ele não precisa. Então ele quer, na verdade, se aproximar do Putin, porque ele sabe que um dos grandes trunfos da China é a aliança com a Rússia. Essa é a questão. Ele sabe que encontrando o Putin de forma particular, sem a presença do Zelensky, ele pode negociar uma aliança com a Rússia e, quem sabe, trazer a Rússia, essa é a intenção dele, né? É a intenção. Trazer a Rússia para o lado dos Estados Unidos, porque ele precisa que a China fique isolada. Porque o Trump, ele quer fechar os Estados Unidos, proteger os Estados Unidos, mas ele não quer perder essa possibilidade geopolítica de ter essa aliança com Putin. Então, por isso que ele já disse para os Zelensky, olha, vai se conformando já que os territórios que a Rússia tomou aí vão ser da Rússia, não vai recuar, vai se conformando com o que aconteceu. Eu posso negociar a paz, mas esqueça essa história de recuperar os territórios. E daí o Zelensky tenta colocar no jogo os minerais estratégicos da Ucrânia. Tipo assim, não, veja, eu posso fornecer os minerais estratégicos. Besteira. Se algum dia, na cabeça do Trump, se algum dia faltar o mineral estratégico, ele entra lá e toma o mineral estratégico. Ou não. Não foi assim no passado? Não é assim que os Estados Unidos agem? Desde a época da invasão do oeste americano, os americanos queriam ouro, e simplesmente foram empurrando os índios para territórios em que eles não tinham o búfalo, que era o quê? Que representava o búfalo? Representava a pele, né, para se proteger do frio, representava o alimento. E aí morreram muitos índios morreram de frio e de fome. O americano vai empurrando. Isso aí, historicamente foi assim. Essa questão, por exemplo, de Gaza, lá, de chegar aos palestinos e colocar em outro território, é a mesma coisa, o mesmo procedimento que o americano fez com os índios, foi empurrando e tomando. E quando sofria uma represália, por exemplo, quando algum índio lá do oeste, revoltado, saía e roubava uma galinha numa fazenda lá, de um americano, eles iam lá e dizimavam a tribo inteira. A tribo inteira. E isso não aconteceu no século XII, no século XI, aconteceu no século XIX. Não é muito longe, não. Então, veja, ele não quer se comprometer, voltando ao princípio. Primeiro motivo para ele não convidar os Zelensky. Ele não quer dividir os holofotes com o Zelensky. Nem com o Xi Jinping, nem com ninguém. Segundo, ele não quer se comprometer, porque ele pode formar uma aliança. Por que o Xi Jinping quis levar, não vai conseguir, mas quis levar essa reunião para dentro da China? Porque ele quer ouvir a conversa entre o Putin e o Trump. Só que não vai ouvir. Ele queria monitorar, o Xi Jinping queria monitorar essa conversa. Só que não vai conseguir. O que vai ser conversado entre Putin e Trump é altamente estratégico. Ou não? Se não fosse altamente estratégico, se resolvia por telefone. Mas é altamente estratégico que vai ser conversado ali. O Trump vai tentar chamar a Rússia, vai chamar a Rússia para o seu campo. Esse é um dos motivos. A tentativa de chamar a Rússia para a sua área de influência. Ele não quer que a China
cria essa amizade. Essa amizade está incomodando muito os Estados Unidos, incomodando o Trump. Essa amizade agora vai criar uma situação lá com a China. Você pode ter certeza absoluta que vai criar. A China já tá analisando o que vai rolar. O que vai rolar. Tá batendo o despertador aqui, mas já vamos. O que vai rolar entre Putin e Trump? Bom, vamos para o terceiro. Por que o Putin, por que o Trump não vai se comprometer com a Ucrânia, não vai chamar o Zelensky e não vai defender a Ucrânia? Porque o Putin não gosta de entrar em brigas que ele não possa vencer. Essa é a questão. Como estrategista, ele não vai assumir a bronca do Zelensky. Mesmo porque na cabeça dele, o Zelensky foi responsável. O Zelensky, na cabeça do Trump, foi responsável quando ele fazia piadinha do Putin. Quando o Zelensky quis entrar para a OTAN. Na cabeça do Trump foi um irresponsável que merece o que está acontecendo. Que é o grande, na cabeça do Trump, o Zelensky é o grande responsável pelo que está acontecendo. Então ele não vai se meter numa bronca que ele não pode ganhar. Ele não vai para o lado do Zelensky. Porque imagina, se ele vai para o lado do Zelensky, ele cria um confronto direto com a Rússia, certo? Nesse confronto direto com a Rússia, ele favorece a aliança da Rússia com a China, que é o seu grande adversário, o seu grande inimigo, inimigo dos Estados Unidos. Então, para que ele vai criar? Veja, e aí entra a Europa de uma forma geral. E já vi notícias do seguinte, uma coisa que me chamou a atenção, que o Trump está lembrando que a Rússia lutou ao lado dos Estados Unidos contra a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Então ele está chamando a atenção para esse fato. Veja, ele está chamando, tipo assim, quando precisou, nós nos unimos. Ele está chamando a atenção para isso. E com isso, obviamente, ele está criando um alerta vermelho, já passou do amarelo, acendeu o vermelho agora, da Europa. A Europa já se está compreendendo, porque se existe, não sei se existe mais, uma possibilidade de defesa na Europa, é só com relação à Inglaterra. Se não mexerem com a Inglaterra, o Trump não está nem aí. Se a Rússia vai invadir a Alemanha, se vai invadir a França, se vai invadir a Polônia, ele não está nem aí. Mas não pode mexer com a Inglaterra. Esse foi o grande argumento de Churchill, quando ele foi no Natal, não sei se de 39, 38, não lembro que ano especificamente, mas ele foi jantar com Roosevelt na Casa Branca. Foi lá jantar com o Roosevelt na Casa Branca e chegou para o Roosevelt e convenceu o Roosevelt que os Estados Unidos tinham que entrar na guerra, porque o Roosevelt não queria entrar na guerra. Mas naquela conversa que eles tiveram, o Churchill convenceu. Ele disse assim, olha, entra, porque se a Alemanha ganhar na guerra, eles vão tomar conta do continente e não vão parar só no continente europeu, eles vão expandir. Então, o Churchill conseguiu convencer o Roosevelt a participar da guerra. Foi num jantar na Casa Branca. Jantar de Natal. Veja a importância. Um jantar de Natal, o Churchill sai para convencer o Roosevelt. Então, se existe alguma possibilidade do Trump e dos Estados Unidos entrarem contra a Rússia, ou seja lá contra quem, é só se ameaçarem a Inglaterra. Por quê? Porque tem a City of London.
Se vocês não sabem, a City é uma região pequena dentro de Londres, em que ali é o centro do comando financeiro mundial. É uma pequena área, como se fosse ali uma região central. E que tem até as próprias leis. Imagine que uma cidade que tem lá, por exemplo, São Paulo, e que daí tem um bairro que tem as suas leis próprias. É assim que funciona a City. Para vocês terem uma ideia da importância daquele pedacinho ali de área dentro de Londres. Então o que acontece? Não vai se comprometer. Esse é o terceiro motivo. Então, primeiro motivo. Ele quer os holofotes para ele. Segundo motivo, ele não quer que ninguém esteja presente para ele não se comprometer, para ele poder mudar de ideia a hora que ele quiser. Não, tipo assim, não quero ata da reunião. Não, esqueça. Um dos trunfos que ele acredita é a possibilidade dele mudar de uma hora para outra, porque daí ele mantém todo mundo tenso. E aí entra o quarto motivo pelo qual ele não quer a presença do Zelensky. O Trump acredita em uma lei do poder que diz assim: seja maleável e imprevisível. Seja maleável e imprevisível. Flexível e imprevisível. Não se comprometendo com ninguém, nem com Zelensky, nem com a imprensa, nem com ninguém, ele, e nem com a ONU. Veja bem, por que os Estados Unidos se afasta tanto das decisões da ONU? Porque aquilo ali gera pressão, gera comprometimento. E eles não querem isso. E por que eles não querem isso? Porque eles querem se manter em primeiro lugar. Eles não querem nenhum tipo de acordo, nem acordo climático, nem nada. Eles querem fazer o que eles acharem que é melhor. Então, volto a dizer lá, imprevisível. Ele acredita nessa vantagem de ser imprevisível. Ele não quer que os adversários comecem a pensar, não, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, porque ele falou, porque ele se comprometeu, assim por diante. A única coisa, se ele pudesse ganhar a presidência dos Estados Unidos sem se comprometer com nada, é o que ele faria. Só que daí existe o eleitor, né? Aí existe o eleitor. E o eleitor cobra na urna. Mas se dependesse dele, não. Que eleitor, coisa nenhuma. Agora imagine Zelensky. O Putin é um dos homens mais ricos do mundo, se não for realmente o homem mais rico do mundo. É que na Rússia a coisa não é computada assim, né? Não é tão transparente. Mas existem pessoas muito mais ricas do que o Elon Musk. Esqueça. O príncipe da Arábia Saudita, o Putin, assim por diante. Tem gente muito mais rica. E poderosa mesmo, porque são famílias que estão há muito tempo no poder. Então, voltamos aí. Essa é a estratégia do Putin. Ele não quer os Zelensky para não entrar numa briga que ele não vai vencer. Ele quer chamar os holofotes para o lado dele. Ele não quer se comprometer para não ter que ficar sendo monitorado. E quer manter a postura de imprevisível para manter as pessoas tensas. Os países, os governantes tensos. Agora, vamos analisar se isso tudo não pode sair pela culatra. Essa é a grande questão. Esse tipo de estratégia, esse tipo de tática usada pelo Trump funcionou muito bem. E ainda funciona em muitos casos. Mas veja bem,
Na Europa, lá o Macron e outros, eles estão observando atentamente o que está acontecendo. E não são bobos. Imagine, será que o francês é burro? Será que o alemão é burro? Não. Eles estão avaliando. E sabem que, excetuando a questão de armas, tirando armas, a maior agressividade do ser humano é a calma. E nisso o chinês dá de 1000-0 no americano. Pela própria cultura chinesa. Veja o semblante do Xi Jinping. Veja o semblante dele. Era tranquilo. Então, os grandes líderes no mundo, eles sabem disso. Sabem disso. A tranquilidade. Veja, a Índia. O Gandhi saiu dando tiro? Não. Ele teve a tranquilidade necessária para fazer o jejum dele lá, para convencer os indianos. E o que resultou? A Inglaterra teve que sair. Então a calma, a tranquilidade do indiano, a tranquilidade do chinês. O que eu quero dizer com isso? Que toda essa estratégia do Sr. Donald Trump pode sair pela culatra. Por quê? Porque ele pode adiantar, por exemplo, o acordo do Mercosul com a União Europeia. Pode adiantar. Por quê? Os líderes da Alemanha, da França, da Holanda, da Suécia, assim por diante, mesmo aqueles que são contra o acordo do Mercosul, vão estar observando essa aproximação, a aproximação do Putin com o Trump, ou do Trump com o Putin, e vão dizer, escuta aqui, e nós não vamos participar disso aí? Esses caras vão estar conversando aqui, a respeito do nosso território, e nós não vamos participar, nós vamos ficar de fora da conversa? Então eu imagino que vai ter uma reação por parte dos europeus. Não acredito que exista bravata, não. Acredito que eles vão começar a estrategiar quietinho, compreendendo? E vão começar aí traçar um plano contingencial caso o Trump continue com essa forma de agir. E tem outra coisa. Se o Putin aceitar qualquer tipo de acordo com o Trump vai tomar uma invertida tão grande se ele acreditar. Por quê? Porque os Estados Unidos, quando teve o fim da União Soviética, os russos acreditaram que eles seriam respeitados. Acreditaram que seriam respeitados. Mas, na ótica deles, não foram respeitados. Tanto é que o Putin teve que ser taxista para completar o salário dele. Porque os Estados Unidos entraram com o capitalismo nocivo. Abriram lá McDonald's. Tanto é que McDonald's foi a primeira coisa que fechou agora, né? Depois da guerra da Ucrânia, foi a primeira coisa que eles fecharam. Eles né? Teve alguns suicídios aí, né? De empresários ligados ao Putin, e teve o fechamento simbólico do McDonald's, né? Então o Trump, ele está acreditando na possibilidade de um acordo, e vai cair do cavalo. Vai cair do cavalo, porque o Putin vai concordar com os termos,
porque também a guerra da Ucrânia não interessa mais para a Rússia. Veja bem, olha a comparação de PIB de Estados Unidos e de Rússia. A Rússia está sofrendo com a guerra da Ucrânia. A Ucrânia está sofrendo as baixas lá, né? A perda de território, mas a Rússia está sangrando em termos financeiros. Então é interessante para a Rússia parar a guerra, certo? Agora, você acreditar que eles vão parar a guerra, certo? Mas vão esquecer o que os Estados Unidos fez com eles. Descanteou simplesmente dentro da nova ordem mundial ali criada pelo Henry Kissinger e companhia. Tem uns caras que mandam mais, muito mais, que não aparecem na mídia, não aparecem nos holofotes. Né? Aquela ordem, ela foi criada, sabe, de uma forma que simplesmente jogou o orgulho do povo russo no ralo. Essa é a questão. Essa é a questão. Então, o que nós estamos assistindo agora é uma reação dos russos ao que eles consideram ser uma tremenda traição. Uma tremenda traição da Europa e dos Estados Unidos. Tipo assim, nós aceitamos, nós flexibilizamos, nós demos independência para a Ucrânia, desmantelamos a Rússia e só saímos perdendo. É isso que está na cabeça do Putin. Então, se o Donald Trump imagina que ele vai conseguir apagar isso, que ele vai conseguir um acordo, que vai conseguir tirar a Rússia da China, eu sinto muito, mas ele vai descobrir que ele está totalmente enganado.